Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 21. 3 versículos apenas. Versículo 19 ao 21. Eu tinha falado lá no nosso Facebook que o tema ia ser a prática da palavra de Deus, como praticar a palavra de Deus. Mas depois, estudando melhor, eu mudei o tema para como a gente deve evitar a ira dos problemas de temperamento, que está envolvido no que Tiago estava tratando no coração da igreja. Tá? Então o tema seria evitando a ira e evitando os problemas de temperamento. Ok? Evitando a ira e evitando os problemas de temperamento. Hoje a gente vai fazer uma exposição mais rápida. Eu não vou conseguir citar a maioria dos versículos que eu tinha marcado, porque eu perdi a Bíblia com um livro que eu sempre uso para essas exposições, e com o esboço também que eu fiz. Passei um tempo para evitar preparar meu esboço. Eu acho que quando eu fui sair de casa, eu deixei em cima do carro. Na pressa, coloquei em cima do carro e saí do carro e tudo. E voltei agora para tentar achar e não consegui achar. Então, provavelmente perdi, tá? Mas aquilo que eu lembrar aqui do que eu meditei, com certeza vai ser proveitoso para o nosso coração nessa noite. Amém? Amém, queridos? Tiago capítulo 1, 19 a 21 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Bendita seja a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito e santo, aplica a Tua palavra santa e bendita ao nosso coração, Pai. Nós queremos, meu Deus amado, aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos Teus filhos que chegaram até aqui. Obrigado pelas Tuas mãos estendidas sobre nossa vida. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua graça, Pai poderoso. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então, quando chega no versículo 19 aí do capítulo 1, Tiago começa a falar algumas coisas que tem a ver com os problemas que a igreja estava enfrentando, né? Na verdade, tudo tinha a ver com os problemas que a igreja estava enfrentando. Mas Tiago vai preparando o caminho antes, falando das provações, falando das tentações. Ele vai preparando o caminho para entrar em uma área que ele queria muito tratar, que era a área dos relacionamentos, que era a área do problema com temperamentos, que era a área de problema com âmbito de liderança e essa relação de liderar e de ser liderado na vida da igreja. Então, a partir daqui vocês vão ver muito Tiago falando algumas coisas que estão relacionadas ou com questões de liderança na vida da igreja, ou com questões relacionadas à liderança e questões relacionadas a... Estava com a palavrinha aqui na mente e sumiu. A relacionamentos, tá? Problema com temperamento explosivo, problema com a forma de você tratar as coisas. E olhando, irmãos, para o tempo se passando, né? Tanto que a igreja já viveu até hoje, mas parece que as coisas não mudaram muito, porque nós temos muita necessidade ainda na nossa vida, como igreja, de olharmos, né, para essa dimensão dos temperamentos, olharmos para essa dimensão da vida,
olhar para essa dimensão dos relacionamentos dentro da igreja e aprender com Tiago e aprender com Deus. Amém? Um dos dias, tem aquele dia que você, lá na minha terra, a gente diz que a gente levanta meio virado da pá virada, né? Tem dia que a gente amanhece com a pá virada, né? E você vai fazendo as coisas, parece que nada dá certo naquele dia e faz aquele. E é um dia que parece que suscita a sua ira, né? Hoje foi um desses dias, né? Hoje foi um desses dias. Para sair de casa foi uma perturbação, uma agonia. E eu me lembro, mas eu acabei de estudar a tua palavra, Senhor, você não vai deixar eu me irar desse jeito, não. Segura eu aí, deixa eu me irar, não, porque senão eu não vou conseguir pregar hoje. Aí acontece essa coisa de eu perder a Bíblia com o livro, com o esboço, com tudo. Aí eu me lembrei de novo, outra oportunidade para eu me irar. Olha só que provação. É Deus provando para ver se a gente está na palavra mesmo. Não é? Mas não vou me irar, não, eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho, eu vou dar glória a Deus, certo? Eu vou só esperar no Senhor e na graça do Senhor. Porque é uma passagem muito forte. E quando estava meditando, a gente vai sentindo a força dessa passagem, né? Para o nosso coração. Então é um ensino poderoso e profundo para a vida da igreja ainda hoje. Amém? A irmã, nós estamos lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Então vamos tentar expor um pouco aí do verso 19 ao verso 21. Então vamos lá, irmãos. A igreja de Tiago era uma igreja que tinha muito problema com relacionamento, né? Pontuando aí o que eu acabei de falar. E isso deve ser entendido para que a gente aplique na nossa vida hoje. Então ele fala com essa propriedade, ele diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Algumas versões dizem assim: preste atenção nestas coisas que eu vou falar. É como se ele estivesse dizendo: o que eu vou falar agora, preste bastante atenção, que é importantíssimo. Não que o que ele tinha falado anteriormente não era importante, mas tinha algo que ele ia falar ali que era de extrema necessidade daqueles irmãos entenderem. Era de extrema necessidade daqueles irmãos compreenderem, né? E ele preparou todo um ambiente para falar isso. Então ele fala assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí ele começa a tratar daquelas coisas que ele sabia que ia tocar na ferida do povo, né? É como se ele dizendo assim, ó: está acontecendo coisas aqui no nosso meio e na nossa comunidade que a gente precisa parar para entender isso aqui. Porque a maioria de nós não estamos sabendo parar para ouvir. Nós não estamos sabendo ser tardios. A palavra tardio, daqui a pouco eu vou falar um pouco dela sobre vocês. Lerdos mesmo. É uma palavra que lá no original, traduzindo para a nossa língua, vai ser a palavra estúpido. Para se irar. Mas o que estava acontecendo era o contrário: as pessoas eram muito rápidas para se irar. E as pessoas eram muito rápidas para falar, mas elas não sabiam escutar. E não sabendo escutar, elas se colocavam muitas vezes como sendo as detentoras da verdade, ou aquelas pessoas que fabricavam a justiça, que é o caminho contrário, o caminho que Deus quer que a gente percorra como crentes. Então, quando ele diz assim, que todo homem seja pronto para ouvir, a palavra pronto, lá no original grego, é a palavra taxis, que de onde vem a palavra táxi que a gente usa aí para se transportar para lá e para cá. Que o significado dela é rápido. Então, o texto está dizendo assim: vocês sejam rápidos para ouvir, mas tardios, que no original é estúpido, para falar.
ou para se irar, melhor dizendo. E qual é o entendimento de ser rápido para ouvir? É ser atento para ouvir. É estar mais disposto para ouvir. Coisa que, quando não acontece, cria os conflitos de relacionamento. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Por quê? Porque quem não está pronto para ouvir, quem não está disposto para ouvir, né? A palavra rápido leva ao entendimento de disposição, de atenção para ouvir, acaba não aprendendo, acaba não entendendo, acaba não compreendendo, acaba não abraçando as realidades que estão em sua volta. E aí as coisas vão acontecendo e a pessoa vai entrando em crise ou vai gerando crises que depois a pessoa não sabe resolver. O autor do livro que eu estava pesquisando, ele cita vários textos de provérbios. Eu tinha anotado todos os textos, mas infelizmente perdi o livro com esboço. E a gente vai ver provérbios sempre falando que aquele que ouve é sábio, aquele que escuta com atenção os conselhos é sábio, aquele que procura entender as pessoas através da observação e através de ouvir as necessidades das pessoas é sábio. Mas a gente vive, irmãos, assim como aqueles irmãos lá do tempo que Tiago vivia, em uma dinâmica tão grande de acontecimentos, que a gente define aquilo que é certo para nós, ou aquilo que tem que acontecer para nós, e a gente não para poder ouvir, para poder aprender, para poder perceber, para poder crescer. E aí a gente perde muito. E quando ele diz que a gente deve ser pronto para ouvir, mas tardio para se irar, como eu falei, a palavra tardio é a palavra estúpido, o que não é no sentido de a gente ser estúpido com uma conotação ruim, mas é no sentido de a gente entender o seguinte: aquela pessoa que muitas vezes para o mundo é lerda, o estúpido aqui é no sentido de você ser devagar mesmo, para se irar. É no sentido de você ser debilitado para se irar. É no sentido de você ter dificuldades para se irar. Então o conselho da Bíblia para a nossa vida é: seja estúpido para se irar, seja lerdo para se irar. Quando você vê uma pessoa com déficit de atenção ou de concentração mesmo, né? Às vezes a gente conota aquela pessoa como sendo uma pessoa lerda, como sendo uma pessoa que não tem reação, como sendo uma pessoa que não entende as coisas. É isso que é o princípio. Para se irar, a gente tem que ser assim. A gente tem que ser uma pessoa tardia para se irar. Mas o que acontecia no contexto da igreja de Tiago? Acontecia o contrário. Que a gente vai ver depois, lá na frente, no decorrer do estudo, a partir do capítulo 3, que eles viviam conflitos muito intensos. E os conflitos deles eram conflitos de discussão. O conflito deles era conflito de falar mal um do outro. Por isso que Tiago toca tanto no tema da língua mal usada. Por isso que Tiago toca tanto no tema de não saber falar corretamente, de usar a língua para falar mal, de não falar com sabedoria. Ele vai tocar muito nesse assunto. Por quê? Porque os crentes da igreja de Tiago não estavam sabendo ser tardios para se irar. E quando você se ira, a primeira coisa que entra em ação é a língua. Né? A primeira coisa que entra em ação é a língua. Né? Ou para você falar algum impropério, ou para você escarnecer, ou para você falar mal daquela pessoa que tá te afligindo ou causando alguma coisa. São as tentações que vão estar em volta. Mas você lembra que o texto anterior e a pregação anterior falou sobre isso, que nada disso vem de Deus? Nenhum mal desse vem de Deus, nenhuma tentação dessa vem de Deus. A gente não pode relacionar isso com a vontade de Deus.
ou com a obra de Deus, isso é uma atitude que mostra a nossa carnalidade. Quando que a gente deveria se deixar ser dominado pela graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pelo domínio próprio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre domínio próprio. Quando a gente deveria ser dominado por isso, a gente acaba dando vazão ao que a gente pensa, à língua, ao falar e ao se irar, né? Outro conselho bíblico para a ira é não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então você pode dizer assim, mas pastor, é impossível, porque são tantas agruras no dia a dia, são tantos problemas, é esposo, é filho, é dinheiro, é trabalho, é contas para pagar. Lógico que é quase que impossível a gente não passar por um momento de ira. Mas a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, a ira não pode permanecer no nosso coração. Porque quem tem o Espírito do Senhor lembra desses artifícios. Lembra que tem disponível para si a graça de Deus através do domínio próprio, que vai expulsar a ira do seu coração. E a única coisa que pode expulsar o mal do nosso coração é algo mais elevado, é algo maior. Mas a gente precisa buscar esse algo maior, que ele vai falar aqui também lá na frente. Porque senão aquela coisa ali vai permanecer, não é? A única coisa que pode expulsar um sentimento de injustiça, de ser injustiçado, um sentimento de ser traído, um sentimento de ser humilhado, é o perdão. Enquanto eu não perdoar, aquela ira não vai embora. Mas quando eu exerço o poder maior, que é o poder do perdão, aí eu encontro vitória na palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Então todo homem seja tardio para se irar, todo homem seja pronto para ouvir. É isso que Tiago fala para eles, é isso que Tiago aconselha a eles. No versículo 20, ele afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que é uma lição que a gente não aprende também. Porque se irar, brigar, querer arrancar pedaço, né? Resolvesse muita coisa, o mundo hoje seria um mundo muito bom de se viver, e sem problemas, e sem as guerras que houve teriam dado solução aos grandes problemas da humanidade, mas não deram, trouxeram mais problemas ainda. Então, muitas vezes quando a gente se ira por quê? Porque a gente vê a injustiça, porque a gente vê o erro, porque alguém machucou a gente. Mas mesmo assim, irmãos, a vontade de Deus, como crentes que nós somos, é que a gente haja diferente nessa dimensão. E Tiago olha para aquela igreja e vê que a igreja não está agindo com essa diferença, ele fica triste. E ele fala, meus irmãos, vocês acham que a ira de vocês vai produzir justiça de Deus? E a gente é especialista em fazer isso, né? A gente vê alguma coisa errada e diz assim, vou orar porque Deus vai cuidar. Eu vou orar porque Deus vai fazer isso. Eu vou orar porque Deus vai fazer aquilo. E graças a Deus, a maioria das vezes Deus não faz, porque Deus não age como a gente. Deus não age segundo a nossa justiça, né? Fulano fez alguma coisa errada, vou orar porque Deus vai cobrar. Deus não cobra não, do jeito que a gente quer não. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é? E é aí onde a gente tem que ter o pé no chão e a consciência abastecida pela palavra do Senhor, para que a gente não haja dentro da igreja ou na nossa relação com os nossos irmãos desse jeito, né? Querendo produzir a nossa justiça na vida dos irmãos. Não é? Querendo produzir a nossa justiça na vida dos irmãos. Eu lembro de um pastor que chegou para mim e disse assim, Fábio, olha rapaz, a gente cometia tanto erro no passado que era uma coisa sem precedentes. Olha, eu me arrependo demais. Eu lembro de uma vez que, ainda no tempo que assistir televisão era pecado dentro da igreja, né? Assistir televisão era pecado, não sei quem é dessa época aí, né? Graças a Deus, quando eu me converti, esse negócio já tinha passado. Mas há décadas atrás aí, nossos irmãos sofreram muito. Então ele falou assim, olha, os irmãos começaram aos poucos, né?
ter televisão e tal. E eu fiquei pensando assim, mas tinha uma metade da igreja que não aceitava, que não queria. Só que eu tinha minha esposa em casa, era pastor, né? Eu tinha minha esposa em casa e 3 filhas, mulher. E elas pediam direto, pedia, compra uma televisão pra gente, a gente queria tanto, então a gente fica aqui o dia todo. Aí tanto elas pediam, ele foi e comprou. Pegou uns passarinhos lá que ele criava, trocou numa televisão lá na feira de troca, chegou em casa, elas ficaram felizes, irmão. Ele falou assim, pastor, elas ficou felizes demais. Agora elas tinham uma televisão, né? E para se entreter, e aquela coisa toda. Aí, irmão, o que é que aconteceu? Uma irmã daquelas abençoadas da igreja chegou lá e viu que a mulher e as filhas do pastor tinham uma televisão. Aí foi no pastor e disse, mas pastor, o senhor, eu esperava isso de qualquer pessoa na igreja, mas do senhor eu não esperava. Foi que houve, minha irmã? Eu fui na sua casa, estava lá, sua esposa, suas filhas lá, com a televisão lá, com a caixa do capeta lá. Era chamada caixa do diabo, né? Aí, mas essa irmã perturbou tanto o pastor, que o pastor chegou lá e pegou a televisão de volta e levou e vendeu. E aí as filhas choraram, a mulher lamentou, disse que até hoje ele se arrepende disso. Causou um mal terrível. E o que é que acontece? No coração daquela mulher dentro da igreja, que ela passou a vida toda ouvindo que televisão era pecado, ela queria ver, ela achava que aquilo era uma injustiça, que aquilo era um pecado, que aquilo era algo que era inconcebível, inclusive para uma família pastoral. Então ela agiu para produzir a justiça dela. Ela sabia que se ela pressionasse o pastor iria fazer alguma coisa, que fez. Mas essa não foi a justiça que veio de Deus. Então, irmãos, quando a gente vê necessidade de agir, de falar alguma coisa que tenha que haver a nossa ação, que tenha que ter uma ação nossa, que seja em um momento em que essa ira ou essa animosidade nossa esteja controlada. Entendeu? Porque se você agir sem pensar, com ira, com animosidade, com sentimento de revolta, toda vez que você vai falar assim, toda vez que você vai agir assim, toda vez que você vai decidir assim, você tem uma possibilidade muito grande de errar, de ser injusto, de pecar, de entender uma coisa diferente daquilo que realmente ela é. Sabe aquela dica que os professores da escola, da autoescola, né, quando você está tirando carteira para dirigir, falam a respeito do trânsito, né? Quando alguém querer instigar no trânsito, você respira 10 vezes, né? Respira fundo uma vez, respira fundo. Quando chegar na 10, a ira já passou. Isso é muito bom também com os filhos, com o esposo dentro de casa. Respira mais vezes, deixa a ira passar. Ah, mas eu tenho que falar isso, eu tenho que tratar aquela coisa, mas se tiver um sentimento de ira, é melhor que você ore, é melhor que você busque a Deus, é melhor que você coloque esse sentimento diante de Deus, é melhor que você dê um tempo para que isso não venha acarretar males pior para você e para aquelas pessoas que de repente você estiver envolvido em alguma situação dentro dessa ira que a gente tem. Então, todas as vezes que algum problema, principalmente dentro da igreja, acontece e você quer resolver em cima da hora, né? É quase que, como diz o David Cornfield, é quase que fatal que aquilo ali não dê um problema maior ainda. Né? Deixa passar um pouco, ora um pouco, pede a Deus a palavra certa, pede a Deus a estratégia certa para falar. Falar com ira não é o jeito de falar em nome do Senhor e na presença do Senhor. Amém, queridos? Então esse é um dos primeiros aprendizados aí que a gente tem. Realmente, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muito pelo contrário. Quando a gente sabe falar da maneira correta na presença do Senhor, Deus ele age para que a justiça dele seja efetuada sem a nossa
forçação de barra, vamos dizer assim. Então, no versículo 21, amados, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse texto é tão profundo, eu tinha notado tanta coisa boa para falar dele. Despojar é como você tirar a roupa aqui no entendimento bíblico, né? Despojando-se é como você tirar a roupa. É você tirar a roupa da impureza, você tirar a roupa da maldade, você tirar a roupa da ira e você se vestir de mansidão, você se vestir daquilo que a palavra manda você se vestir. A correlação que o Tiago, quando escreve isso aqui, ele está pensando, e o que aqueles irmãos conhecem, a doutrina bíblica das obras da carne e dos frutos do Espírito. Entendeu, irmãos? E ele está dizendo assim, que toda vez que a gente age com ira, ou fala com ira, ou fala de maneira a prejudicar as pessoas, a gente está evidenciando as obras da carne, dando vazão às obras da carne. Eu acho que eu lembro do texto aqui em Gálatas, né? Capítulo 5, vamos ver se é mesmo? Abra aí comigo, para a gente achar juntos. Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus. Muito bem, Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Quando o Tiago cita ali no começo do versículo 21, ele tem em mente essas obras aí. E olha que interessante o que ele fala de prostituição e impureza lá. Mas antes ele estava falando de quê? De ira. E o que é que ele quer que aquele povo entenda? Que as obras da carne não são só prostituição e impureza, como a gente até hoje acha que é. A pessoa adulterou, a pessoa fornicou, a pessoa teve comportamentos impuros, e a gente, poxa, mas que obra da carne, que pecado terrível. Mas não, está na mesma lista de pecados aqui, a ira, a dissensão, que é as contendas, né? Principalmente dentro da questão da igreja. Então veja aí a parte do versículo 19 de Gálatas, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, que foi as duas que ele citou lá, querendo correlacionar que elas têm o mesmo peso da ira. Então ele fala lascívia, né, que é o desejo desenfreado, né, a paixão desenfreada, é lascívia, idolatria, feitiçaria. Então até aí são aqueles tipos de pecado que a gente abomina. Só que o pecado que aquele povo estava cometendo também está nessa lista. Entendeu? Que olha lá, inimizades, porfias, que tem uma raiz também a ver com a questão da inimizade, né? Criar o ambiente, né? E a situação para que as contendas aconteçam. Ciúmes, olha lá, ciúmes, iras, a ira apareceu aí, ó. Discórdias, dissensões e facções. Então, o que é que chama a atenção aí? Chama a atenção que o mesmo peso que a idolatria tem, o mesmo peso que a feitiçaria tem, o mesmo peso que a prostituição tem, que aí, biblicamente seria o adultério e a fornicação, a ira tem, a inveja tem, a facção tem. E dentro da igreja de Jerusalém, que era a igreja que Tiago pastoreava, tinha facção. Tinha grupo querendo derrubar o grupo. Tinha obreiro querendo prejudicar o obreiro. Tinha gente falando mal um dos outros. Mas falando mal assim, violentamente. Volta lá para Tiago.
Viu? Só para você ter uma ideia, a gente depois vai chegar nessa passagem, mas só para você ter uma ideia. Capítulo 3, no início do capítulo 3, veja o que é que ele diz. Tiago, capítulo 3. Ele trata aí, de maneira profunda, o pecado da língua que estava sendo cometido na vida da igreja. Então ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Mestres aí é líder, pastor, tá? No contexto dele eram os pastores, os líderes. Então, a gente aprende aí, depois a gente vai fazer um bem detalhado desse texto aí, mas a gente aprende já aí que tinha muito irmão brigando dentro da igreja por conta de liderança, querendo ser líder, querendo ser pastor, quanto que Deus nem chamou eles para isso. Aí Tiago diz assim: não queiram isso, porque vocês não entenderam ainda que aqueles que são chamados por Deus para esse tipo de serviço, eles vão ter que receber muito maior juízo. É uma função muito mais que exige postura dentro de Deus. E o juízo sobre esses irmãos vai ser um juízo muito maior do que sobre aqueles que exercem a sua vida de fé natural da vida da igreja. E aí ele continua falando: porque nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele fala que nós pomos freio nos cavalos e aquela coisa toda. Ele chama a língua de mundo de iniquidade. Ele fala que a língua é uma pequena fagulha que põe fogo na floresta toda. E ele sai discorrendo sobre essa questão do pecado da língua. Então, amados irmãos, quando chega no capítulo 4, olhem para mim no início do capítulo 4, o que é que ele fala? Uma das palavras mais duras de Tiago em toda a carta. Olha o que é que ele fala. Ele fala assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vocês? Olha, guerras e contendas. Aninha, dentro daquele livro lá tem um papelzinho, traz para mim. Guerras e contendas que há entre vocês. De onde é que surge? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Então aí está a marca de que uma boa parte daqueles irmãos da igreja de Tiago, eles estavam agindo, irmãos, eles estavam trabalhando com conceitos carnais dentro da igreja. E eu quero que você entenda que é o seguinte: conceito carnal não é somente carnalidade de pecado. Ali era pecado, porque eles estavam cometendo pecados através do falar, do condenar, do se irar, do faccionar. Mas toda vez que a gente deixa de fazer alguma coisa pertencente a Deus para fazer alguma coisa que seja humana, é um preceito carnal, entendeu? Mesmo que não seja pecado. Por exemplo, se eu hoje me lembrasse assim: hoje tem estudo bíblico na igreja, mas eu trabalhei tanto, estou cansado, sabe uma coisa, hoje eu não vou não, vou ficar em casa para descansar. Isso não é pecado, mas é uma decisão carnal, entendeu? Você decidiu algo que diz respeito à necessidade da sua carne, mesmo que não seja pecado, certo? Então tem que ter atenção, porque a Bíblia muitas vezes fala de algumas questões relacionadas a esse termo carnal, dentro desse aspecto da vontade do homem, entendeu? Então, por exemplo, você anuncia Jesus para a pessoa, você fala do amor de Deus, da graça de Deus, e você precisa desse Deus. Jesus, ele vai salvar a tua vida. Jesus, ele te ama, ele veio ao mundo por isso. Aceite ele como seu Salvador. E a pessoa diz assim: olha, eu até entendi o que você falou, mas eu não quero. Então isso é uma decisão carnal. A pessoa deixou de decidir algo, de relevância para Deus e que tem peso no mundo espiritual, para decidir algo que não tem. Então, nem todas as vezes que a Bíblia falar de algo que é carnal é pecado.
Tá? Só para a gente conhecer. Porém, aqui em Tiago, quando ele fala que é o procedimento carnal, ele está falando de pecado sim. Por quê? Porque eles suscitavam entre eles mesmos guerras, contendas. Eles suscitavam entre eles mesmos dissensões terríveis, cobiças terríveis. Aí Tiago diz: vocês pedem e não recebem nada, porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem para o próprio deleite de vocês. Mais uma prova de que a gente tem uma tendência muito grande à carnalidade, em detrimento do Espírito. Em detrimento do Espírito. Volta de novo lá para Gálatas, capítulo 5. Nós lemos lá qual eram os frutos da carne, e depois ele dá os do Espírito. E você vê que é a mesma coisa que o Tiago está querendo falar para aqueles irmãos, certo? A partir do versículo 22, Gálatas 5, 22, ele diz assim: ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Olha lá. Paz, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade não é somente paciência, mas é uma paciência espiritual, uma paciência extraordinária, uma paciência que só vem de Deus. Entendeu? Longanimidade é uma paciência que é um atributo que Deus tem e que Ele dá para nós. Ele divide conosco. Porque a longanimidade verdadeira só quem tem é Deus. Mas Ele nos dá um pouco disso como um dom para a nossa vida. Então o que é que vence a ira? A longanimidade. O que é que vence a ira? O espírito de paz. O que é que vence a dissensão, a facção? O amor. O que é que vence toda essa carnalidade? O Espírito, através dos frutos do Espírito para a nossa vida. Então, benignidade, bondade. Olha, veja que benignidade e bondade são coisas diferentes. Bondade é aquela bondade natural nossa. Benignidade é aquela que vai muito além. Que vai muito além. Tinha um pastor, amigo, professor meu, no tempo do seminário. Ele, às vezes, estava dando aula para a gente, ele começava a chorar, né? E contava as experiências dele. Um dia ele chorou assim. Mas, professor, o que é que você está chorando? Ele falou assim: estou chorando porque eu não sou crente. Mas como assim? Ele falou: rapaz, porque o pastor fulano de tal, eu já conheço ele há tantos anos. Essa semana eu soube que ele fez uma coisa. Eu fico pensando assim: eu como pastor já deveria ter feito isso também e não consigo fazer. O que aquele pastor fazia? Aquele pastor tinha um ministério de acolher mendigos. E aí, esses mendigos judiavam do pastor. Roubava ele, entendeu? Enganava ele. Porque se você lutar com um drogado e com um mendigo, você pode ter certeza que é problema sério. Entendeu? Mas a família do pastor ficava revoltada. Mas o que é que acontecia? Ele não conseguia parar de ajudar essas pessoas. E ele disse que foi conversar com esse pastor uma vez e falou: meu amigo, você está sendo prejudicado. Por que você não maneira? Por que você... Ele falou que esse pastor começou a chorar e falou assim, disse: fulano, eu sei que eles vão me roubar, eu sei que eles vão me enganar, tentar me enganar, mas eu não consigo deixar de fazer. Porque aquele pastor tinha na sua vida o fruto do Espírito da benignidade. Praticar o bem mesmo, o bem. Mesmo sabendo que pode ser retribuído com o mal. Fidelidade. Ai, como a gente precisa do fruto do Espírito da fidelidade. Não é? Como a gente precisa. Fidelidade em tudo. Fidelidade no trabalho. Fidelidade
todas as áreas na igreja, no ministério que a gente faz parte. Fidelidade com as pessoas com as quais a gente se relaciona e negocia. Fidelidade, meus irmãos, fidelidade. Contra domínio próprio, meu Deus do céu. Como eu luto com Deus. Dizendo assim, Senhor, já faz tempo que eu oro para que o Senhor me dê esse fruto. E na maioria das vezes eu vejo, através da minha carnalidade, que falta muito ainda para ter domínio próprio, do jeito que a tua palavra manda. Domínio próprio, meu Deus. Meu amigo, isso resolveria tanto problema na nossa vida. Isso resolveria tanto problema na nossa vida de crente, de servo de Deus, de ser humano na face da terra. É igual no ministério. Às vezes a pessoa diz assim: o pastor fulano tal tem um dom da cura, o pastor fulano tal tem um dom da revelação. Eu não tenho inveja de nada disso aí, que Deus abençoe eles, né? Tem alguns desses dons aí que eu não tenho. Mas tem um dom que Deus me deu, que eu orei muito e Deus pela graça me deu, e muitas vezes no ministério esse dom tem sido o meu refrigério. Eu acho que é um dos dons mais importantes para o ministério pastoral, que é o dom do discernimento. Entendeu? Você perceber a coisa antes dela acontecer. Você conseguir enxergar lá na frente, ou lá atrás. Você conseguir perceber coisas que estão ocultas. É importantíssimo para o ministério. Mas a igreja moderna, ela gosta de coisas que não tem nada a ver com isso. Né? E elas acham importantes coisas que não tem nada a ver com isso. E os dons que a igreja moderna acha importantes são aqueles dons para o serviço. O falar em línguas, a profecia, a revelação, a exultação. Quanto que no dia a dia da nossa vida, os frutos eles são muito mais necessários e importantes. Porque sem eles a gente não vai conseguir viver uma vida santa. Como o Tiago fala, agora volta para Tiago de novo. Volta para Tiago de novo. E veja de novo essa sentença extraordinária de Tiago. Então a gente deve se despir, né? Tirar a roupa da impureza, versículo 21, com a roupa do acúmulo da maldade, e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então o que é que resolve todos esses problemas, irmão, seja na vida particular ou seja na igreja? O que é que resolve a ira? O que é que resolve a contenda? O que é que resolve o problema? O que resolve é a vida aberta para o poder da palavra de Deus. O que resolve é uma ligação íntima. O que resolve é uma experiência pessoal com esses preceitos da palavra do Senhor. Isso é bíblico, isso é verdade. Isso aqui, amados irmãos, é o remédio que Deus dá. Então a gente se despe, a gente arranca as roupas da maldade da nossa vida, seja lá qual for, e a gente se veste com as roupas que a palavra de Deus nos dá para a gente se vestir. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? A palavra em vós implantada é o que faz a diferença. Ou seja, aqueles que de Tiago não estavam vivendo a palavra, por isso é que estavam vivendo daquele jeito. Não estavam vivendo um discipulado verdadeiro. Não estavam vivendo uma vida real diante de Deus. E aí, tudo isso ia acontecendo em sua realidade. É impossível, irmãos, é impossível haver paz, é impossível haver unidade, mansidão, quando a gente não deixa a palavra de Deus reinar na nossa vida. Amém? Uma das palavras mais poderosas que eu ouvi aqui nesses 3 anos que eu sou pastor dessa igreja aqui, foi um dia que a Solange estava conversando com a Érica, e a Solange falou assim, disse assim: Érica, você não tem ideia de como essa igreja hoje tem paz. Isso para mim foi um bálsamo, uma resposta de Deus.
Entendeu? Porque é isso que a igreja tem que ter. Isso é uma prova de que a palavra de Deus está reinando na vida da igreja. Não há contendas, não há ninguém perseguindo o pastor, não há dissensões, facções. A gente fala a mesma língua. Se houver alguma discordância, que haja abertura para isso, que a gente converse, que a gente se entenda, que a gente coloque tudo dentro da palavra do Senhor, mas que a gente possa, amados irmãos, viver essa fé verdadeira que o Senhor nos chama para viver. E a palavra de Deus tem poder para isso. Amém? A palavra do Senhor tem poder para isso. A palavra em vós implantada joga fora toda a roupa suja e nos dá uma roupa nova. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, irmãos, em tudo na nossa vida. Amém? Tem coisas que são difíceis até, são processos, é lógico, a gente sabe, mas o caminho é a palavra, o caminho é continuar buscando, o caminho é continuar se revestindo, tentando tirar a roupa velha, aquela coisa velha no coração, para que venha o novo de Deus, para que venha a roupa nova de Deus, para que venha a roupa limpa de Deus. E assim, amados irmãos, a gente possa ter essa plenitude na nossa alma, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele fala que isso tem poder para salvar a nossa alma, no final do versículo 21, ele está se referindo ao processo de salvação na vida do ser humano. Meu irmão, lá em João Pessoa, na nossa terra, eu era considerado um jovem de 19 anos que não tinha mais solução. Entendeu? As pessoas olhavam para mim e diziam assim, isso aí vai ser mais um daqueles que vai ser morto ali a qualquer momento. Porque pelo menos 5 ou 6 da minha geração, a gente jogava bola no meio da rua, eu vi morrer. Entendeu? Eu vi morrer. A gente saía para a noitada, daqui a pouco chegava um e dizia, fulano está lá na esquina, tal, dando um tiro nele agora. Entendeu? Teve um lá que era traficante. O traficante começou a crescer no tráfico. E a gente sempre estava junto, bebendo junto. E nesse dia que ele morreu, a gente ficou junto o dia todo. Junto o dia todo, tomando bebida e aquela coisa toda. E quando chegou o finalzinho da noite, a minha mãe trabalhava na feira, eu tinha que ir buscar os materiais que sobravam na feira para ajudar ela a trazer de volta para casa. Aí a gente se desencontrou, né? A gente se desencontrou e fui buscar a minha mãe na feira, voltei para casa, deixei os materiais em casa, me ajeitei e fui para o mundo de novo. Fui para o forró, naquela época não era balada não, tinha esse nome balada não, era forró mesmo, né? Era Aspereba o nome do forró lá. Olha o nome do forró, irmão, Aspereba, misericórdia. Aí fui, não consegui encontrar mais ele durante a noite ali, e voltei para casa, como sempre embriagado. Quando penso que não, já de manhã minha mãe me acordando. Aí quando despertei, ela falou assim, tu tá acordado? Eu digo, oxe, a senhora acabou de me acordar, como é que eu não estou acordado? Ela falou assim, mataram o fulano agora. Eu digo, pô, também eu queria matar também aqui também. Me deu um gelo na espinha assim, descendo para as pernas, porque a gente estava junto quase todo dia. Sim, eu deixou nem eu acordar direito, tu tá acordado, eu digo, tô. Mataram o fulano. Aí eu digo, nossa, aí quando foi ver, estava lá na esquina da casa, da rua que a gente morava, com 2 tiros na cabeça. Então, vim desse ambiente aí, né? Todo sujo, com a roupa toda suja, irmãos. E quando começar a ter contato com a palavra de Deus, ver essa sujeira ir embora, ver em si mesmo, e as pessoas verem também Deus colocando roupas novas, Deus colocando atitudes novas, pensamentos novos, linguagem nova, hábitos novos, prova, irmãos, o poder de Deus. Isso aconteceu com todos nós, quando encontramos o Senhor Jesus. Isso aconteceu, eu coloquei lá no esboço, com Santo Agostinho, um dos teólogos mais importantes da história da igreja, que ele fala num livro chamado Confissões de Agostinho, um dos livros mais famosos dele, um livro espetacular, Confissões de Agostinho. Ele fala que eu era um depravado, eu era um delinquente. Inclusive eu estava assistindo um filme dele nesses dias, tem no YouTube o filme dele, um filme de 3 horas,
vale a pena assistir. E eu era totalmente entregue aos prazeres mundanos, mas ele leu nas Escrituras, e a mãe dele orava muito por ele, a mãe dele orava por ele, ministrava sobre a vida dele durante toda a vida. E chegou um dia que, quando ele se deparou com a Bíblia, ele viu um texto, que se não me engano está lá em Hebreus, que diz assim que é hora de abandonar as coisas das trevas, as coisas da carne, e se revestir das coisas de Deus. E quando ele leu isso, o Espírito Santo iluminou a mente dele. Ele disse: mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou totalmente revestido das coisas das trevas. E Deus está dizendo aqui que eu tenho que me revestir das coisas dele, das coisas da luz. E a partir daquele momento, ele se entregou para Deus e se transformou num dos homens mais importantes da história da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda hoje a teologia de Santo Agostinho é poderosa e importante. É lógico que, como um homem que teve influência que ele teve, também escreveu coisas que não foram tão boas, como todos eles. Mas, por exemplo, a turma hoje briga por conta de Calvino e Armínio. Mas a maioria das coisas que Calvino escreveu veio de Santo Agostinho. A fonte de onde ele bebeu foi Santo Agostinho. Um homem totalmente transformado pelo poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, amados irmãos, esse processo, ele está disponível para todos nós em todos os momentos. Eu poderia dizer aqui, para encerrar, somente os pontos dos aspectos que a ira causa em nós, que fazem tanto mal. Aspectos sobre a ira, né, que causam mal, que a gente deve evitar. Primeiro, a ira é completamente proibida para os crentes, através das Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 2. Você pode abrir para nós, Fernando? Mateus 5, 2. Esse texto que Fernando vai ler nos ensina a não fazer comentários nocivos para com as pessoas, ou para com ninguém, ou com nada, não ofender com palavras, não ofender com palavras em cima desse sentimento de ira. A gente vigiar sobre isso, porque se a gente fizer isso, a gente peca. Tá? Mateus 5, 2. É 5, 2 mesmo? Mateus? Isso. Leia como é que está. E abrindo a boca os ensinava dizendo. Deixa eu só abrir aqui também. Peraí. Mas é no Sermão do Monte, quando ele está falando da ira. Deixa eu ver aqui, discípulos. 22, não? Oi? 22? 5, 22? Isso. 5, 22. Faltou um 2, né? Faltou um 2 na minha anotação. Pode ler, Fernando. 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha só. Ele fala sem motivo, né? Então existe motivo para se irar? Existe. Só que o mandamento bíblico também diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Entendeu? De todo jeito a gente tem que largar esse negócio fora. De todo jeito a gente tem que lutar para que a gente não peque. Qualquer um que chamar seu irmão de racá é um derivado da palavra tolo, imbecil. Ou seja, você desrespeitar, você desconsiderar o seu irmão. Né? Isso é proibido aos crentes, amados irmãos. Tem vários outros textos. Em segundo lugar, um sentimento indigno para estar no coração de um cristão. É o texto que a gente leu de Gálatas, já fala isso, mas vamos dar uma conferida em Efésios 4:31 e Colossenses 3:8. Queria que a irmã Sueli abrisse Efésios 4:31 e o nosso irmão Luiz, Colossenses 3:8. Tá? Tá sem voz? Então a irmã pode abrir Efésios 4:31.
e o Luiz Colossenses 3:8. O coração do cristão não pode guardar esse tipo de sentimento, tá? Se você achou Efésios, pode ler já. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Fala. Toda, está falando toda. Certo? Não cabe dentro do procedimento cristão. Ah, porque eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Deus não fez você assim, não. Viu? Se você é uma pessoa nascida de novo, que encontrou Jesus, Jesus não fez nada assim. O Espírito Santo não age na vida de uma pessoa regenerando ela para a pessoa ficar assim, não. Né? Então é caso da gente quebrantar o nosso coração e converter as áreas da nossa vida que não estão convertidas ainda. Amém? Amém. Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera e da malícia, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha só. Ah, eu sou crente, mas eu xingo um pouquinho ainda. Né? E às vezes, irmão, no dia a dia é complicado, né? Complicado. Se você não vigiar, você acaba falando besteira mesmo. Né? Você acaba desconjurando, como diz a história. Mas isso entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não vem de Deus. Mais uma vez, o estudo anterior. Nada disso pode vir de Deus. A fonte de onde vem isso não é procedente de Deus, mas é procedente do mal. É a palavra de todo, viu? A palavra de todo, de louco. Palavra pesada, né, meu marido? Devia ser, né? Eu não achei que não é nada, né? É. Sim, sim. Vai ser fogo no fogo do inferno. Você viu que o início do texto que o Luiz leu também usa despojando-vos. Ou seja, é como se fosse uma roupa suja que está em nós. A gente precisa tirar essa roupa suja. Não é? É interessante como as coisas espirituais são, né? Experimenta andar com a roupa suja durante um dia para você ver a agonia que dá. Não é? Eu trabalhava meu primeiro emprego foi numa empresa de coleta de lixo. Uma empresa de coleta de lixo. Naqueles carros que coletam lixo na rua, né? Trabalhei um pouco naqueles carros lá. E aquilo ali suja a gente, irmão. Eu chegava em casa mais cansado era a limpa e forte, né? Eu ainda tenho uma farda. Eu pretendo fazer um quadro e colocar a farda no escritório. Devo ter um escritório bom mesmo, colocar a farda lá para não esquecer de onde eu vim, né? A mulher falou, pra que isso? Eu digo, não, fique em paz. Isso aí vai ser o maior dos meus certificados. Né? Dia que eu chegava em casa, mas tão cansado, que eu sentava no sofá, deitava no sofá, e minha mãe tinha que me puxar, me puxando para levar até o banheiro para poder eu tomar banho. Eu não tinha mais força Mas eu não tinha como não tomar banho, de tão sujo que eu estava. Entendeu? Não tinha como não tomar banho. Queria ver uma tristeza, era quando aquele carro ia imprensando aquele bicho, ia imprensando, e daqui a pouco estourava alguma coisa lá dentro, saía aquele jato de lama, de sujeira, e pegava a gente mesmo desprevenido. Você pensava que não, era aquela. Não tinha nem como se livrar. Eram os ossos do ofício, né? Não tinha como não tomar banho, estava morto de cansado, não tinha como não tomar banho, porque estava sujo demais. Agora veja no ambiente espiritual, né? Quantas vezes a gente anda sujo, continua sujo. Jesus dizendo assim, tire essa roupa, rapaz, tire. Tire a roupa da pornografia. Tire a roupa dos pensamentos lascivos. São terríveis, perseguem a gente. Tira a roupa, tira essa roupa suja. Eu tenho os meios para que você possa tirar. Amém, irmãos? Amém. Agora é preciso a gente ser crente. Eu disse, pastor, tá, se você falar, foi só um pouquinho. Eu estava estendendo os panos e caiu
pano no chão. Deus falou comigo, é assim, desse jeito aí, eu falei isso mesmo. Volta pra sujeira. Volta para sujeira. Volta para sujeira. Quando cai no chão, a gente tem que pegar ele e lavar de novo. E mais uma vez, como é forte essa relação que o Tiago faz, como é forte. Se a gente não está conseguindo, se tem alguma coisa que... A culpa não é de Deus. Deus não tenta a gente. Deus não põe provação na nossa vida que a gente não possa vencer. É alguma coisa que eu mesmo não estou conseguindo vencer. Eu não estou conseguindo fazer a minha parte. Então, o crente não ora e quer ter poder. O crente não ora e quer vencer o pecado. O crente não ora e quer vencer a língua horrível. Essa língua terrível que o Tiago fala a todo momento, que é um dos piores males que a gente tem. Essa coisa do falar. Envolve o coração, envolve a mente. E não tem jeito, a gente fala mesmo. Só conseguimos nos controlar se estivermos cheios do Espírito de Deus. E as coisas do Espírito são maiores. As coisas do Espírito são melhores. Mas a gente precisa buscar fazer a nossa parte. Amém, queridos? Amém. Oh, Jesus. Acabou-se o nosso tempo. A ira é obra da carne. A gente já viu lá em Gálatas. Foi o terceiro ponto dos aspectos sobre a ira. A ira não beneficia o portador dela, certo? Uma historinha bem interessante que eu vi, real, foi de um crente, né? Não era pastor, não era um crente normal da igreja. Ele foi traído pela esposa. E aí ele ficou com uma ira tão grande no coração. E os filhos dele eram pequenos, e ele falou para alguém assim. Eu queria matar essa mulher agora, mas eu não vou poder matar ela agora, porque as crianças estão pequenas, as crianças precisam dela. Mas quando as crianças crescerem, aí eu vou me vingar dela. E as pessoas pensaram que o tempo foi passando, ele não divorciou da mulher, parecia que ele tinha perdoado. O tempo foi passando, as pessoas acharam que ele tinha esquecido. E aquelas crianças cresceram, se tornaram adultos, tiveram o seu destino. E quando eles já estavam na meia idade para a velhice, o que aconteceu? Aquele homem foi lá e matou a mulher. Sabe por quê? Porque o perdão, o sentimento de ira, de falta de perdão guardado no coração, ele aumenta. Ele aumenta. Se você não perdoa hoje, o rancor vai aumentando. Vai aumentando. Aumentando. Entendeu? Se você não resolve a ira hoje, ela vai aumentando. Ela vai aumentando através dos meios que Deus dá para resolver, ela se torna coisas piores. Então, não faz bem ao portador primeiro. Eu estou irado contra a Ana. A Ana fez alguma coisa que eu estou irado. A Ana às vezes não está nem aí com a minha ira. Está fazendo mal para mim, mas não está fazendo mal para ela. É igual o perdão, né? Eu estou com rancor, com sentimento de dor por alguma coisa que o baiano fez, mas o baiano acha que não fez tanta coisa assim. E porque eu não perdoo, ou porque eu não trago a coisa para ser resolvida, aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Jesus disse, tu só perdoa aqueles que te fazem bem, que recompensar dele nem. Pois é, justamente, meu pai. Nenhuma. Então, não faz mal, não faz bem de jeito nenhum a quem porta primeiro a ira. A ira gera crueldade. Tem um texto lá de Gênesis 49, que alguns dos filhos de Jacó, eles foram amaldiçoados por Jacó, porque no decorrer da história deles, eles por um sentimento de ira, né, de um acordo que eles tinham feito com uma nação estranha, e eles não cumpriram o acordo, aí eles foram lá, conspiraram contra aquele pessoal ali e mataram todos eles, sem o consentimento de Jacó. Tá? Está lá em Gênesis 49, do 5 ao 7. E quando Jacó está morrendo, que começa a abençoar os seus filhos, ele lembra de tudo que os filhos fizeram de bom e de ruim. Ele lembra, ele diz, você eu abençoo por conta disso e tal. Quando chega nesses dois últimos filhos, que eu não estou lembrando o nome agora, ele diz assim, vocês
eu amaldiçoo vocês por conta disso e disso. Então eles deixaram de receber bênçãos grandiosas na partida do patriarca, do pai deles, que era